Estamos de volta então para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com a cientista, pesquisadora, professora, doutora Daiane Galato. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à professora Daiane no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Bom, nós estamos conversando com a professora Daiane Galato, doutora em Química, farmacêutica, e uma das preocupações que você, que nos assiste, seguramente tem, é com a automedicação. Nós cometemos, assim, com bastante frequência, essa atitude de, não, meu filho está com dor de cabeça, eu vou toma esse medicamento, eu tenho esse outro aqui, tenho outro tal. A gente vai orientando as pessoas. Professora Daiane, qual é a importância disso, a relevância de um lado positivo ou do lado negativo? Então, a automedicação, qual é o conceito dela, né? Quando as pessoas utilizam medicamentos sem ter sido avaliadas por um médico e sem esse médico ter prescrito. Ou, no caso de um dentista também, ele pode também estar prescrevendo. Nos trabalhos assim que a gente tem feito, e eu tenho estudado o tema automedicação em adultos, em crianças e idosos, a gente tem visto assim que é uma prática muito, mas muito comum em todas as faixas etárias, né? E a automedicação, ela tem, como o Gilson falou, ela tem prós e contras. Então, quando eu sempre costumo dizer assim para as pessoas que a automedicação, ela pode se assemelhar, por exemplo, a um cubo de gelo. Né? Quando a gente tem um problema de saúde, que é como se fosse um cubo de gelo, uma pedra pequena de gelo, e ele desaparece com facilidade, esse é um problema de saúde que pode ser tratado por automedicação. Vou tentar ser um pouco mais clara. Por exemplo, uma dor de cabeça, tu nunca tivesse dor de cabeça e de repente tu tens um episódio de dor de cabeça. Usar um medicamento para aquela dor de cabeça não tem muito problema. Agora, se você tem na verdade um iceberg, que eu até costumo falar dessa forma quando eu falo com a comunidade nas palestras, ou seja, você tem uma dor de cabeça que é repetitiva, né? E você sempre tem aquela dor de cabeça e você fica se automedicando, você pode estar escondendo um problema maior. Além do que, tem situações que a gente nunca deve se automedicar. Por exemplo, um bebezinho muito pequeno, uma mulher gestante, um idoso que usa muito medicamentos, são pessoas que não devem se automedicar. São mais suscetíveis a problemas, São né? mais suscetíveis a problemas, Gilson. E aí, o que essas pessoas devem fazer? Eu sempre oriento, quando a gente trabalha na comunidade, a dizer o seguinte, olha, aproveita quando você vai no médico e pergunta para ele o que você pode usar. Né? E aí as pessoas acabam se automedicando sim, mas é uma automedicação orientada pelo médico. Isso acontece, é muito comum, por exemplo, esse tipo de situação em gestantes, quando a gente engravida, né, a gente falou agora das mães, quando a gente engravida, o médico já diz, olha mãe, se tiver enjoo, usa tal medicamento, se tiver dor, é tal medicamento, mas já deixa claro. Isso também é muito comum na pediatria. Perfeito. Então, interessante para você que nos assiste, seguir esses conselhos para ter uma vida saudável, uma vida agradável e aumentar a sua longevidade, ou seja, aumentar a sua vida, né? O seu período de estadia aqui na nossa terra, nessa passagem terrena. Professora Daiane, mais alguma coisa sobre a pesquisa? Eu queria lhe perguntar sobre a extensão. Sabe por quê, professora? Porque a universidade faz muita pesquisa, mas a pesquisa e a extensão, elas caminham muito próximas, muito juntas. Perfeito. E é um dos tripés, o tripé que o nosso reitor, o professor Ailton, fala muito, e nós pesquisadores sabemos disso, é a tríade de pesquisa, ensino e extensão. Como é que a professora veria a extensão na tua área de atuação, professora? Então, o grupo, a gente falou inicialmente nos tipos de pesquisa que a gente faz, além de pesquisar estudo de utilização de medicamentos, a gente também trabalha prática profissional, como o farmacêutico deve, por exemplo, atender numa farmácia. E nesses estudos que a gente observou, a gente viu que tem muito para a gente fazer com a comunidade e é muito mais fácil a gente orientar um grupo de pacientes ou um grupo de pessoas do que uma só. E em função disso, o grupo começou a desenvolver uma série de atividades, ou seja, a gente começou a trabalhar com palestras em grupos já constituídos, por exemplo, grupo de gestantes, grupos do hiperdia, que é da hipertensão e diabetes, grupos de mães, e também nós temos uma atividade muito interessante em escolas. A gente trabalha com teatros em escolas. Nós já tivemos essa experiência no Colégio Deon, no Colégio São Judas e no Colégio Célia Coelho Cruz, que a gente tem feito nos últimos anos. Então a gente faz um teatro, ensinando as crianças, por exemplo, como guardar um medicamento em casa, como usar corretamente o antibiótico. A gente tem trabalhado esses temas. Professora, e as palestras são feitas em que locais?
Essa sobre para as mães, enfim, outras então, tantas. a gente sempre, a gente acaba agendando, né? Geralmente isso é feito via o curso de farmácia, né? A gente tem feito esse trabalho. As palestras nas escolas é via uma disciplina que a gente tem na graduação, né? E a gente tem feito assim esporadicamente conforme surge a necessidade. Perfeito. Senhora Daiane, infelizmente o tempo urge, né? E nós estamos aí a menos de 12 minutos do final do programa. Eu fico muito agradecido da sua presença. Quero convidá-la para voltar aqui ao Ciência e Pesquisa para falar mais do Hiperdia e de outros projetos que você está coordenando no grupo de pesquisas. Eu queria deixar então as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final. Perfeito. Então, eu queria aproveitar esse tempo que me resta para falar um pouco do mestrado em Ciências da Saúde, que é o mestrado da nossa universidade, né? Ele é um mestrado bastante recente, né? A gente tem os primeiros alunos defendendo agora as primeiras dissertações de mestrado e assim eu gostaria de passar para a comunidade que a gente tem feito muitos trabalhos interessantes lá dentro, né? Eu vou falar um pouco dos trabalhos, né, que a gente está trabalhando lá. A gente está trabalhando, como eu já tinha falado com a professora Silvana, no Hiperdia, né? A Fernanda também é uma farmacêutica, também está trabalhando hipertensão, vai estar trabalhando em Capivari de Baixo, né? Nós temos a Marcela, que está trabalhando AIDS, né? A gente vai trabalhar o uso correto desses medicamentos com os pacientes com HIV, né? Tem a Kellen Meneghel, que até é pediatra aqui na cidade, está trabalhando com a questão da procura ao hospital, né? E ela também está estudando a automedicação dessas crianças quando procuram um hospital. Então, gostaria de destacar, assim, que são todos temas bastante relevantes. E também tem a professora Alexandra, que também é colega nossa aqui na universidade, que está fazendo um estudo sobre a judicialização dos medicamentos, que é quando se abre processos judiciais e o juiz diz que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, tem que disponibilizar aquela medicação. Então, ela está fazendo um estudo também nisso. Então, são todos estudos bastante aplicáveis que, de certeza, vão estar contribuindo muito, né, para a sociedade tubaronense e da região. Senhora, foi um grande prazer tê-la conosco. Fica então um convite para que você volte e falarmos mais sobre outros projetos, pode ser? Ok. Conversamos no programa de hoje com a professora a doutora Daiane Galato, coordenadora do NAFEON, um grupo do Núcleo de Estudos de Atenção Farmacêutica e Estudos de Medicamentos Especializados. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à professora Daiane Galato no e-mail ciência.pesquisa@unicel.br. Bom, nós queremos deixar então, quando fechamos o programa, um abraço a todas as mães, agradecer a todos que colaboraram com o programa de hoje. Nas imagens tiveram o Jadson Cardoso, o Claudinho da Rosa, o Cláudio, o técnico Samuel Santos e o Rafael de Jesus, no suíte o Guilherme Simon, competente Guilherme Simon, e agradecer a Júlia e ao professor Hildo Silva da Silva por essa grande parceria para o nosso Ciência e Pesquisa. Um grande abraço e até a próxima semana, com certeza.